ing. 3 letrinhas que dão um trabalho para quem quer aprender inglês. Parece que é tão simples, né? Bom, no primeiro momento parece que é mesmo. Afinal de contas, se você quiser pegar um verbo e colocar ele com aquela terminação no português que é o ando, endo, indo, ondo, né? Que é ondo também, que é um contraponto. Então se você quiser colocar uma terminação desse em qualquer verbo, basta você falar in no final do verbo. Um exemplo, ela está dormindo. She is sleeping. Eles estão trabalhando. They are working. Eu estou fazendo um vídeo. I am making a video. Então é simples. Bom, quanto a isso, tranquilo. Nesse aspecto é mais fácil que o português, porque no português tem 4 maneiras diferentes de você terminar um verbo. Mas em inglês é somente uma. Basta colocar ing e lembrando que você nunca pronuncia g no final. Você nunca fala working, teaching, sleeping. Você termina só com in. Lembrando que isso não é gerund, isso não é gerúndio, tá? Isso é o particípio do presente, é quando você fala do verbo contínuo. Vamos falar agora do maldito gerund, que também é colocar ing no final dos verbos. Então entenda que tem dois momentos, vamos separar aqui, ó. Tem o working, studying, playing, que é o trabalhando, estudando, jogando, que é a terminação em ing. Isso é o particípio do presente. Agora nós vamos falar agora do outro ing, que eu acho até que esse ing vem de íngua, porque entender isso e saber usar isso corretamente é uma íngua para quem está aprendendo inglês. Então vamos lá, vamos ver todas as maneiras que você pode usar ing sem ser o particípio do presente, tá? Sem ser aquilo que eu falei no início. Primeiro, gerund, na verdade é quando você transforma um verbo em substantivo. Você sabe o que é um substantivo, né? É tudo que existe. Coisas, carro, família, amor, cheiro, tudo isso é substantivo. Então, para você transformar um verbo em um substantivo, olha que interessante e que miséria que fizeram com a gente que está estudando essa língua, hein? Basta você colocar ing. Então, em quais momentos você poderia fazer isso? Number 1, quando você começar uma frase com um verbo e o verbo for o sujeito da frase. Um exemplo. Smoking crack will kill you. So stop doing that. Smoking crack will kill you. That's a terrible example. Being a dad is the most important thing in my life. Olha só, ser um pai é a coisa mais importante na minha vida. Being a dad is the most important thing in my life. Você viu que eu comecei a frase com o verbo e ele é o substantivo da frase. Então ele tem que ter, esse verbo vai ter ing, que é assim que eu transformo verbos em substantivos. Teaching English is my passion. Teaching English is my passion. Ensinar inglês é a minha paixão. Mais uma vez, transformar num verbo substantivo colocando ing. Esse exemplo aqui é muito importante, viu? Geração de 2000 para cá. Listening to funk will melt your brain. Listening to funk will melt your brain. Ou seja, escutar funk vai derreter o seu cérebro. Tá? Haters will hate. Eu sei que vai ter muito comentário mexendo no saco, mas isso aqui é só uma maneira didática de ensinar, não precisa ter ódio, tá? Às vezes eu danço funk também, isso é normal. Vocês entenderam? Para você transformar um verbo em substantivo, coloque ing nele. Mas nem sempre vai ser no início, pode ser depois também. Um verbo após uma preposição. Um verbo após uma preposição sempre vai ter ing. O que são preposições? Vou colocar algumas aqui do lado do meu rosto bonito, porque daí o meu rosto, como ele é muito bonito, vai ajudar você a memorizar as preposições. Todas as vezes que você colocar um verbo após uma preposição, ele vai estar no ing. Sabe por quê? Porque após preposições só se pode colocar substantivos. Exemplo, I am good at driving. Eu sou bom em dirigir. I am good at driving. She's interested in buying a new car. She's interested in buying a new car. I'm thinking about traveling to the beach. I'm thinking about traveling to the beach. Repare esses exemplos. In, about, at. São todas preposições, ou seja, o verbo após então vai ter que ter ing, or ing, ou a famosa íngua. Depois de preposição é uma íngua. Esse aqui é importante para você, ó. Don't be afraid of speaking English. Don't be afraid of speaking English. Não tenha medo de falar inglês. Você está percebendo que no português eu digo falar, mas em inglês vai estar ing? Porque afraid of
Medo de. Of é uma preposição, então o verbo depois vai ter que ter ing. ing. Vamos para mais uma. Transformar verbos em adjetivos. Uma das maneiras de você transformar, não é só essa, tá? Mas uma das maneiras para você transformar um verbo em adjetivo é colocar o ing nele. Vou dar um exemplo. I think that in the future we will have flying cars. Flying cars. Carros voadores, carros que voam. É uma característica do carro. I am always trying to be a loving husband. I'm always trying to be a loving husband. Loving husband é um marido que ama, amoroso, marido... This video is fucking awesome! This video is fucking awesome! Olha só. Quando você usa... Cara, eu vou falar porque não tem como. A gente tá aprendendo inglês, vamos aprender ele por completo. Fucking é uma palavra que se usa muito para enfatizar alguma coisa. Ele é um adjetivo. É um adjetivo. Ele dá ênfase, é como se fosse um very, very, very. This video is fucking awesome! Esse vídeo é da hora, porra do caralho, da porra. Nossa. Faustão is very annoying. Chato, de chatear. Ele causa o chateamento na chateação. Para lembrar, tá? Existe dois ing. Reparem, separa ele em dois grupos. Tem o ing, que é o que a gente usa, o verbo comendo, trabalhando, estudando. Eating, working, studying. E tem o ing, onde você transforma o verbo em substantivo ou em adjetivo. Substantivo no início de frases, né? Smoking crack will kill you. E adjetivo, e também quando ele é o substantivo. For example, I like fishing. I like fishing. Eu gosto de pescaria. Ou no português eu gosto de pescar. E também quando você quer transformar ele em um adjetivo, dar uma característica para alguma coisa. This video is very interesting. Very interesting. Faustão is very annoying. Tem mais algumas outras regras que são certos verbos que você precisa usar eles, o verbo seguinte no ing. Mas isso eu vou fazer em outro vídeo, sabe? São alguns verbos muito peculiares. Bom, até agora eu espero que vocês tenham entendido. Se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de seguir e acompanhar esse canal. Agora vai sair vídeo toda semana. Eu bem que tinha deixado o YouTube de lado um pouco para ficar mais no Instagram. Mas agora eu vou voltar pro YouTube. Se quiser, me siga no Instagram também. Só que o meu canal lá é da minha escola, que é o @InglesYouGetIt. Inglês You Get It, vai lá e me segue. Aí lá é vídeo todo dia e a zoeira é comendo solta lá. De zoeira, come solta. Bye, bye!